e a gente começa. Joia, já estamos online. Já tem aqui a pessoa assistindo a gente. Vamos ver aqui, botar nos comentários. Pessoal dando boa noite aqui para a gente, dando boa noite aqui para o pastor Imaldo. Boa noite aí para todos também. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nessa noite, nesse mês festivo, mês de outubro, quando a nossa querida IBNJ, Igreja Batista Nova Jerusalém, completa 35 anos. E nós programamos, durante as quartas-feiras, lives especiais com pessoas especiais. E para a gente começar bem essa série de lives, o nosso convidado de honra dessa noite, nosso ilustre convidado, é o pastor Imaldo, que é pastor emérito da nossa igreja, e que tem uma participação significativa desses 35 anos que a gente está a celebrar neste mês de outubro. Se eu for apresentar o pastor Imaldo e falar todas as referências dele, eu vou levar um bom tempo da live. Mas tem uma coisa que eu comentei com ele essa semana, na nossa ligação, e que eu achei muito interessante, algumas coincidências divinas, é que o pastor Imaldo, ele sabia, Rose, ele se graduou no Haggai Internacional em 1989. Quando eu estava nascendo, o pastor Imaldo estava voltando do curso do Haggai Internacional. E aí eu voltei esse ano, no meio da pandemia, do curso do Haggai. E o mais interessante, Raul e pessoal que nos assistem, é que você não vai acreditar, Raul. O pastor Imaldo me disse que teve aula com ninguém mais, ninguém menos que o próprio John Haggai. Então, assim, a nossa live de hoje aqui é um negócio que está abençoado. Então, pastor Imaldo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Todos nós estamos muito ansiosos para poder aprender um pouquinho mais com o senhor. E além de mim, além do senhor, temos aqui o Raul, já não é mais seminarista da IBNJ, agora é um teólogo, está aí na trilha da sua vocação. E para nós é um prazer recebê-lo aqui conosco nessa noite. Já tem vários comentários aqui, as pessoas estão aqui mandando beijo para o senhor, saudade, muito bom, muito bom. Eu vou deixar o senhor se apresentar e, na sequência, então, o Raul vai apresentar o texto base, da nossa conversa dessa noite. Nós temos um grande tema no mês de outubro, que é o reconstrução. E nessa noite nós temos um subtema que é discernindo o tempo. Raul vai dar referência aí desse nosso subtema dessa noite e, na sequência, vai transferir a palavra para o pastor Imaldo. E se o senhor quiser, se o senhor se apresenta com mais detalhes, fica à vontade, porque a casa sempre foi e sempre será sua. Muito obrigado, pastor Mateus. Estou aguardando. Vamos ler a palavra do Senhor, então. O Raul lê agora. Isso, o Raul vai ler agora para a gente. Vai ler. Vamos lá. Neemias, capítulo 1, versículo 1, 3 e 4. Diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns dos homens que haviam chegado de Judá
e perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressam à província de Judá. Eles estavam passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei-me e jejuei ao Deus dos céus. No capítulo 2, do 1 ao 5. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Eis aí o texto, e agora nós vamos ser agraciados aí com aquilo que Deus já colocou no coração do pastor Emaldo. Na sequência, a gente dá início ao nosso bate-papo. Para quem está nos assistindo, fique à vontade também para comentar, perguntar. Vamos aproveitar essa noite festiva, essa noite que Deus tem nos proporcionado. Pastor Emaldo, fique à vontade. Então, muito obrigado, pastor Mateus, pelo convite tão honroso, tão amigo, e eu me senti muito bem em receber o convite, a honra do convite, e também de poder dar o meu sim, não é? De estar disponível para esse bate-papo e para esse encontro espiritual também. Amém. Então, nesse momento, eu quero parabenizar a igreja pelos 35 anos, né, de lutas e vitórias, e desejar que esta comemoração seja de muita bênção, seja uma grande bênção, muita edificação para a igreja, porque serão várias semanas, né, de comemoração, e estamos inaugurando essa fase, esta série de conferências, de videoconferência, né? E então eu me sinto muito prazeroso, muito honrado em dar início com o pastor Mateus, na companhia também do Raul, a essa série de mensagens. E eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos ter uma palavra de oração. É possível? Antes de iniciar, tá bem? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que acabamos de ouvir, pelos lábios do nosso irmão, querido irmão Raul, e por estarmos iniciando, nosso Pai, esta série de confrontos espirituais com a Tua palavra, Senhor, essa série de meditações e de reflexões a respeito da Tua pessoa, nosso Pai, e a respeito da Tua palavra, Senhor, e da reconstrução que o Senhor promove ainda hoje através das Tuas igrejas, incluindo a Nova Jerusalém. Aceita o nosso louvor, nossa gratidão por estes anos, 35 anos de existência, de lutas e vitórias da Tua abençoada igreja. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, então eu quero agradecer aí as palavras de saudação de vocês também, que estão ligados a esta live, e retribuir o abraço, o beijo e o calor também da minha família, da irmã Ruth, que não está podendo falar também hoje, porque ela está
teve uma cirurgia recente ontem à tarde, ontem pela manhã, e está com alguma dificuldade também. Cirurgia da boca, nada grave. Então, ela realmente está um pouco limitada. Mas, se for possível, ela ainda vai dar um tchauzinho para vocês, ainda hoje. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Não estou vendo agora o Mateus, mas creio que logo ele vai aparecer aí, não é? Sim. Pode falar. Não, pode continuar. A palavra de Deus nos traz realmente a mensagem da reconstrução e, de um modo especial, através de Neemias. Mas antes de apresentar Neemias, eu gostaria de, primeiramente, fazer um ligeiro panorama dos anos, dos séculos que vieram antes de Neemias, de pensar em discernindo o tempo de Deus, os avisos, através dos seus avisos, através dos seus profetas. Nós temos Isaías, 2 séculos antes da reconstrução do templo, antes da volta do povo do cativeiro da Babilônia, 2 séculos de antecedência, e Deus já viu o que ele havia de conceder ao povo. Não somente o cativeiro, mas, melhor ainda, a libertação do cativeiro e o regresso do povo à sua terra natal. Isso é muito interessante, não é? A gente pensar que Isaías já viu a Ciro 200 anos antes. Já falou de Ciro como um servo de Deus, como um canal, um vaso de Deus para essa época que estamos tratando aqui agora. Então, eu quero fazer essa homenagem ao nosso Deus. Quero dar esse testemunho a respeito do nosso Deus. O que ele faz, ele conhece, ele vai à nossa frente 200 anos e, às vezes, em certos casos, milhares de anos também. Depois, mais tarde, vem o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias faz o mesmo, apresenta a mesma escravidão à Babilônia, a mesma tragédia, mas apresenta também a mesma vitória da recuperação, da liberdade e da volta do povo. Só que Neemias não faz menção do nome de Ciro, mas ele vê os acontecimentos e avisa para o seu povo. E chora, não é? E chora, e é preso, e é levado ao calabouço, e ele é colocado ali para morrer, e Deus não permite a morte dele, e envia aqueles que o tiram do fundo do poço e pedem que ele continue, e pede a Neemias, ordena a Jeremias que ele continue a obra, não é? De falar ao povo. Aquele que dizia que não sabia falar, que era muito criança, agora ele já passa por perseguições, por experiências enormes, e Deus ali com ele, abençoando. Então, ele também falou desse tempo da libertação. Mais tarde chega Daniel e faz a mesma coisa. Só que Daniel não fala do cativeiro, porque ele já está no cativeiro. Ele também é um escravo príncipe, é bem verdade. Escravo do palácio, não é? Um escravo diferente. E Deus realiza toda aquela obra através de Daniel,
E Daniel fala também da volta do povo, né? Da construção, e a construção em tempos difíceis, dificílimos. O templo será reconstruído, vocês vão voltar, o templo vai ser reconstruído antes do Messias, bem antes do Messias, 4 séculos antes do Messias, mas vocês vão reconstruir, mesmo debaixo de perseguição. Daniel também vê esse momento. E nós, então, chegamos ao ponto agora que a reconstrução já está começando. A reconstrução, nós podemos dizer, discernindo agora o tempo da reconstrução. Chega o ano 537, e Zorobabel é enviado com uma grande caravana para cuidar de Jerusalém e reconstruir o templo que está totalmente desmontado, está em ruínas. 4 meses de viagem, e ele agora espera mais alguns meses em preparação, começou em oração, e depois de preparar os seus líderes, seus companheiros, ele faz a reconstrução, começa, lança nova pedra fundamental. E há várias, interessante que nesse tempo há várias paradas. 22 anos vão se passar em construção, várias paradas. E aí entra Ageu, aí entra o profeta Ageu, o povo desanimado, diante dos obstáculos, os inimigos escrevendo para o rei, dizendo que está havendo uma rebelião, o povo está se rebelando contra o rei, quer criar um novo reinado, enfim, e eles mandam ver as crônicas de Ciro para ver se era verdade que Zorobabel tinha recebido autorização para a reconstrução do templo realmente, e foram lá e acharam os registros, e o templo continua. Mas o povo não queria continuar o templo, por uma razão, porque eles diziam, jamais esse será como aquele que foi destruído por Nabucodonosor, lá por 580, né? Antes do Senhor. Mas o Senhor levanta Ageu e levanta Zacarias. E levanta a resposta. Vocês estão dizendo que não convém construir, estão com casas boas e a minha casa está em ruínas, porque vocês dizem que não adianta, porque vocês não vão, que esta segunda não vai ter a glória da primeira. Eu digo a vocês que a glória desta vai ser maior que a primeira, porque o meu filho, o rei, diz lá, o rei vai passar por ela, vai passar pelas suas portas, vai entrar pelas suas portas, vai transmitir as minhas mensagens para o povo, para vocês. Então, diante dessa palavra, e a mesma coisa, Zacarias, fazendo coro com Ageu, diante desse incentivo, desse ministério glorioso de Ageu e Zacarias, o templo recomeça. E recomeçou diversas vezes. E foi até 22 anos mais tarde o templo chegar ao final. Isso aconteceu no ano 515, antes do nosso Senhor Jesus. Agora vem o ano 458, 27 anos depois. E é aí que Esdras chega.
e vem e promove uma reforma espiritual. Mostra os erros do povo, mostra como o povo estava vivendo, como o povo se esqueceu da lei do Senhor. E ele, então, leva o povo a desejar uma nova vida em Deus, baseada na palavra, alicerçada na palavra de Deus. E agora, 13 anos mais tarde, 445, chega Neemias. E vem então o ministério do governador, o tempo do governador, o tempo de Deus prometido há tantos anos. Chegou o momento agora, chegou o tempo real de Deus, não mais virtual, que para Deus não há tempo virtual, mas o tempo real, o tempo da execução da obra, da reconstrução dos muros. E o Raul leu como o servo de Deus sofria, copeiro do rei, não é? Figura principal, o segundo homem do palácio, vamos dizer assim. E ele mostra a sua tristeza, o rei reconhece que ele está triste, a rainha está ali do lado dele, como você viu, e ele dá autorização. Neemias faz a oração mais curta que eu já ouvi na minha vida, que eu já li na minha vida, né? Entre a pergunta do rei, o que você quer, e a resposta dele, a Bíblia diz que ele fala com Deus naquele momento. Socorro, Senhor, o que eu vou falar? E ele fala o que estava acontecendo lá na sua terra, a terra onde meus pais estão sepultados. E ele, então, reconstrói os muros em apenas 52 dias, não é, pastor Mateus? 52 dias. Sob enormes perseguições. 52 dias de muita luta, de muita rivalidade, de muita crítica, convite para trabalhar juntos, zombaria e, finalmente, ameaça de morte. Não é? A trama e ameaça de morte. A trama convidando Jeremias para entrar no templo, para fazer um louvor especial ali, para receber uma homenagem, e, na verdade, era para matá-lo. E é aí que Neemias fala, vocês são mentirosos. É muito interessante, então, a gente ver isso, e a gente tem essas frases famosas de Neemias durante aqueles 52 dias. Sempre o inimigo provocando e, ao mesmo tempo, Deus dando a Neemias frases maravilhosas. Senhor, lembra-te de mim. Não é fácil. Ó Deus, me socorre, lembra-te de mim. Estou muito ocupado, não posso descer para atender vocês. Estou muito ocupado na obra. Um homem como eu fugiria numa hora dessa? E a outra que eu já mencionei, vocês estão mentindo. O que vocês querem realmente é a minha morte. Então, ele agora, depois da reconstrução do templo, há outras reconstruções. E ele reconstrói as genealogias das famílias, organiza tudo pela família, pelas clãs, cada um com seus filhos, netos, bisnetos, tetranetos, e assim por diante, pentanetos. Ele vai organizando tudo agora por família, como já foi feito desde os dias de Moisés. Ele reconstrói também o serviço do templo, com os levitas atuando novamente. Ele reconstrói, ele agora comemora a festa anual, deve ser a festa da Páscoa, né? E o que acontece ali? Um palanque armado, povo todo diante do palanque. E Neemias convida quem para ler?
Esdras. Esdras, para ler a palavra de Deus. E Esdras lê em cima do palanque. Muito choro. E diante de muito choro, nós temos um versículo famoso. Em vez de chorar, agora alegrem-se. Porque na alegria do Senhor está a nossa força. Está a nossa força. Então, aquela avalanche de lágrimas tornou-se em taças de alegria, de sorriso, para alegrar a Deus. Porque quando nós alegramos a Deus, nós também ficamos alegres e a nossa força é chegada, é recuperada. E podemos realizar, então, as obras de Deus. Agora, depois disso, depois da festa, passa a reconstrução espiritual. Como Esdras tinha feito lá atrás, e ele agora está presente, e a leitura da Escritura já foi a reconstrução espiritual, já foi o início da reconstrução espiritual, e o templo já estava pronto, e agora ele faz também a reconstrução espiritual, colocando no lugar tudo quanto o povo tinha se esquecido, fazendo lembrar do descanso, observância do descanso, casamento espiritual, casamento em Deus, na palavra de Deus, voltar ao casamento espiritual, enfim, jogar fora a agiotagem e a distribuição de renda, voltar ao normal, e de terras, e de moradias, enfim, tudo aquilo que o povo tinha esquecido agora, sob a direção do governador, que ele é governador, mas ele também é um pastor, é um verdadeiro pastor da época, faz a reconstrução espiritual. E agora faz o povoamento de Jerusalém, que estava muito deserta, e não podia, até por segurança, ela não podia continuar deserta. Então ele faz sorteios para ver quem iria morar, além dos levitas, que não podiam ficar longe de Jerusalém, eles também faz o povoamento da cidade capital. Distribuídos, cada um com a sua família, enquanto outros e foram voltando da festa, eles foram voltando para os seus distritos, para as suas cidades, no interior da Judéia. E agora o muro está pronto, mas não está ainda dedicado. Então agora vem uma grande festa, grande procissão, uma grande desfile, enorme pompa, enorme cerimônia, tudo muito bem organizado, com músicas, até chegar à casa de Deus para a adoração. Então foi feita a dedicação, está registrada no capítulo 12, quase todo, de 27 a 43. E, finalmente, agora, nessa fase, Neemias se ausenta, porque ele tinha combinado com o rei o tempo que ele ia ficar em Jerusalém para a reconstrução do muro. E, então, ele, agora, eu falei na reconstrução do templo, mas a reconstrução, quero reparar aqui, a reconstrução dos muros, não é? Ele inaugura agora a reconstrução dos muros. E depois da reconstrução do muro, ele faz a dedicação e se ausenta, não é?
se ausenta por um certo tempo para cumprir a sua promessa, o seu compromisso no palácio do rei, a antiga Babilônia. O que acontece nesse tempo que ele fica fora? O povo volta a se esquecer da palavra, volta a se esquecer da lei. Injustiças, agiotagem, pobreza crescendo, quebra do descanso, casamentos ilícitos, uma série de coisas, uma série de problemas. E Neemias, então, encontra o povo em situação espiritual muito precária. Ele, voltando, faz, então, a última reconstrução espiritual. Expulsa Tobias do templo, que estava lá indevidamente, com o consentimento do sacerdote, de Eliasibe. Havia parentesco ali entre eles, e uma série de coisas erradas. Ele expulsa aquele homem de lá, elimina as práticas injustas, lembra Salomão, dizendo: vocês querem que aconteça com vocês o que aconteceu com Salomão? Deus foi tão bondoso para com ele, assim como foi tão bondoso para com vocês. Antes, durante e depois do cativeiro, nunca se esqueceu de vocês. E vocês querem agora continuar fazendo o que Salomão fez? Casando com mulheres que não são espirituais e que não conhecem as leis divinas? Não façam mais isso. Não sejam mais agiotas. Não trabalhem mais no dia do descanso. E então o povo atendeu e voltou a uma vida mais apropriada, né? Uma vida espiritual mais apropriada. Agora nós vamos pensar um pouquinho em discernimento, em discernindo o nosso tempo. Depois de tanta coisa bonita, né, que Neemias realizou, vamos dar um pulo agora de 2.500 anos. 500 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo. Vamos dar um salto agora de 2.500 anos. E vamos pensar um pouquinho, discernindo o nosso tempo em comparação com o tempo de Neemias. Olha o nosso tempo. Calamidades físicas. Nossa natureza está sofrendo muito. Queimadas, maremotos, tsunamis, e, enfim, muita coisa que está realmente assolando a terra. Calamidades físicas. Jerusalém estava também destruída, né? Antes da reforma desses dois grandes homens de Deus, incluindo Zorobabel, que deu o próprio nome ao templo, né? Templo de Zorobabel, conhecido até chegar Herodes com esse nome. Vejam agora a estrutura de governo. Saúde, na UTI, muitas vezes. Educação, muitas vezes sem educação. Segurança, sem segurança, muitas vezes. Turismo, sem turismo. Abalado por causa da insegurança. Perdendo nós grandes fontes de renda para o país. A distribuição de renda também, nossa, precisa mudar. É pecaminosa, é injusta, e o povo sofre muito por causa disso. Vocês sabem que meia dúzia de pessoas tem a riqueza
do mundo inteiro. Tem 90% da riqueza do mundo. Poucas pessoas têm 90% de toda a riqueza da Terra. Então, realmente, vejam bem o nosso tempo. A calamidade moral, pilhas de processos que os tribunais não dão conta. Por quê? Porque há muitas coisas para serem julgadas, porque muitas coisas foram erradas, estão aguardando julgamento. Quedas de nomeações de ministros, dificuldade de achar um ministro para ocupar uma pasta, dizendo, este é o homem. Quando pensamos, este é o homem, vem no dia seguinte uma notícia, este não era o homem, este não é o homem. Notem, então, como as coisas estão, não é? Os muros estão em ruína, vamos dizer assim. Fala-se numa república evangélica. Um Brasil onde os evangélicos vão dirigir a república. No executivo, no legislativo e no judiciário. Mas que república evangélica? Que evangelho é esse? Quantos estão no evangelho, mas não são do evangelho, não vivem o evangelho? Então não adianta fazermos uma república evangélica. É preciso realmente que o povo, não é, passe por uma reconstrução espiritual, para que então, se houver uma república evangélica diferente dessa que nós estamos vendo, será muito melhor, será muito bom. Não será melhor, porque não pode comparar uma coisa com outra. Será a verdadeira república, que talvez não alcancemos, porque, no meu entender, é o Senhor Jesus que vem findar esta era de tanta corrupção e de tanta dificuldade, tantos desafios. E, finalmente, eu quero ainda lembrar, discernindo o tempo de nossa reconstrução hoje. Nós estamos convocados a reconstruir hoje. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre, como diz a palavra de Deus. Ele ainda cumpre as suas promessas. O Senhor conhece nossas fraquezas, nossas virtudes e as oposições que nós enfrentamos, como Neemias enfrentou. A verdade sempre será combatida. Lutamos hoje em cooperação. Precisamos prestar atenção aos dons dos nossos queridos irmãos, dos irmãos de Jesus que estão conosco trabalhando, não é? E eles trabalhando, cooperando, como aqueles que estavam ali, a ferramenta numa mão, a arma na outra mão. E oração, de um grupo que estava em oração constante, e todos orando, trabalhando e prontos para a batalha. Então, nós também hoje precisamos trabalhar em cooperação, como Neemias fez. Uma família construía um pedaço do muro. Dali até outro portão, outra família construía. E daquele até o outro portão, outra família construía. Então, essa cooperação é a lição que nós devemos ter também na nossa luta de hoje. Nossa missão, então, qual é? É imitar a Cristo, que hoje nós temos o Senhor Jesus, já passou pelo Calvário, nós também já passamos pelo Calvário, ele já ressuscitou, nós também já ressuscitamos espiritualmente, e estamos aguardando a nossa ressurreição física para a espiritual, para
nosso corpo espiritual. Então, a nossa missão é imitar a Cristo e preparar pessoas para nos imitar e servir nos diversos escalões. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, como Neemias, não é? Segundo, talvez podemos chamar de segundo, como os músicos e os levitas em geral, os adoradores, os ministradores. Terceiro, aqueles que servem nas diversas frentes. Numa linguagem apenas ilustrativa, nós podemos dizer que há também esses escalões, mas, na verdade, todos são do primeiro escalão de Deus. Não há segundo nem terceiro. Então, preparar. Nós não temos que se candidatar. Se algum pastor se candidata, eu respeito. Respeito se ele diz que tem uma chamada política. Mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é preparar o povo para que seja eleito ou não eleito, seja uma bênção onde ele estiver. E se algum for lá para o STF ou para algum outro posto de extrema grandeza, daremos graças a Deus. Mas é preciso que ele esteja preparado em Deus para assumir essas posições, e até mesmo a presidência da República. Seremos compensados, meus irmãos, por nosso amor a Deus, como Neemias, por nossa coragem, como a de Neemias, e nossa fidelidade a Deus, como Neemias fez também. Que Deus nos abençoe e que saibamos entender, discernir o tempo da visitação de Deus em nossa igreja e em nossas vidas e em nossas famílias. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Pastor Emaldo, aqui, o senhor está falando, eu estou aqui anotando um monte de coisa, porque a aula aqui foi maravilhosa. E aqueles que estão nos assistindo, é muito bom quando a gente percebe o agir de Deus ao longo do processo. Porque quando o senhor estava fazendo esse panorama histórico, né, o senhor falou de Jeremias, falou de Ageu, e o senhor vem fazendo essa linha do tempo, a gente vai percebendo que foi até um comentário que teve aqui na nossa live, das pessoas falando que o contexto de ruínas, de caos, ele continua muito parecido, obviamente, respeitando a sua contextualização. Mas quando se usa essa linha do tempo, é muito interessante, porque a gente percebe, por exemplo, esse panorama que o senhor fez, todo esse pano de fundo, a pastor William, que é um dos pastores também da IBNJ, juntamente com a sua esposa Tamires, eles deram a aula na EBD online nesse último domingo e trouxeram justamente algumas coisas que o senhor colocou aqui para a gente. Porque quando a gente fala de Neemias, Neemias foi levantado para um momento, mas a reconstrução, como o senhor mesmo colocou muito bem, ela foi iniciada lá atrás, ela teve indas, teve vindas, teve paradas, e a gente vai percebendo, né, a necessidade do povo de Deus, e aí é uma contradição, né, de certa forma, a necessidade que a gente tem de uma liderança firme e fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, essa contradição de que o próprio povo de Deus, como o senhor colocou aqui, eu até anotei, o povo não queria, porque o povo estava desanimado, né? O povo estava desacreditado. Na visão do Senhor, esse desânimo, né, do povo de Deus, essa apatia que havia naquele contexto, o senhor consegue enxergar essa mesma apatia hoje? Se sim, ao que o senhor, na sua visão, atribui essa apatia? Sim, eu consigo enxergar essa apatia em muitas pessoas, né? Muitas pessoas que são tradicionalmente cristãs e conhecem as suas responsabilidades
na causa do Senhor, mas acontece que eles estão como estão aqueles da época de Neemias, diante da oportunidade de uma reconstrução espiritual, de um despertamento. O que eu estou fazendo? Não é? Eu me deixei levar pelos tempos modernos. O que eu atribuo é isso, os tempos modernos, as fadigas da vida, os problemas familiares, também as questões financeiras e a exigência de muitas horas em trabalho, muitas horas em entretenimento, computador tomando mais tempo do que é necessário, enfim, a telinha, né? A telinha que fica aí, seja da televisão, em muitos casos, a telinha pequena na nossa mão, em outros casos. Então, cria-se um vício, até mesmo com coisas saudáveis, a mensagens boas que nós recebemos, mas nós temos que nos policiar, temos que desligar os aparelhos para estarmos em comunhão com o Senhor, oração e mais apego às páginas da Palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Então, eu vejo assim, que há realmente uma semelhança nos desvios, na apatia do nosso povo hoje, mas com a mesma oportunidade de nós termos a reforma espiritual dentro de nós. E daí ela vai sair, vai transbordar para os que estão de fora. Raul, você tem um comentário? Porque eu já tenho um monte aqui que eu anotei. Tem um até continuando o que você estava falando. Porque em Neemias a gente vai ver que ele não teve essa apatia, na verdade, ele teve a empatia, né? Pelo que estava acontecendo com o próprio povo dele. E a atitude dele é um pouquinho diferente do que a gente teria, né? Porque a gente vê que Neemias ele recebe a notícia e aquilo toca ele sente triste, ele ora, só que ele não chega com... Muitas vezes a gente tem aquela mania de chegar falando assim, não, vou fazer agora, vamos lá, vamos resolver isso agora. O pessoal está precisando agora, vamos lá resolver isso agora. Não, ele para e tem um período de jejum que é enorme, né? Se a gente colocando assim na contagem, é um período grande, são uns 4 meses. Ele fica ali só esperando isso. E até a pergunta que eu quero fazer assim, o que o Senhor assim, tem como conselho para dar para a gente nessa situação? Porque hoje nós vivemos um momento que temos que ter pressa, até parafraseando o pastor Mateus, temos que ter pressa, mas tendo pressa a gente tem que ter calma. Porque não é de qualquer jeito. Então, qual conselho o senhor poderia dar para a gente saber ter esse sentimento de apatia e conseguir perceber que não devemos agir naquela hora, mas sim parar, frear e às vezes até mesmo esperar por um longo tempo. E até a parte 2 da pergunta é como ter a noção de quanto tempo? Né? Como ter essa noção de quando parar? Porque senão a gente entra também no ciclo de que vou orar e espera um ano. Verdade. Ou até mais, e não acontece. É verdade, Raul. A gente tem que seguir as Escrituras, lembrando do salmista, lâmpada e luz, não é? A lâmpada nos ilumina no passo imediato. E a luz nos ilumina no passo daqui a 4 meses, como você falou, ou daqui a 1 ano, naquilo que vamos decidir
e que não é tão claro para nós. Os preceitos claros a gente vai praticando com a lâmpada nos pés. Cada passo você já sabe o que é correto, você já sabe o que fazer. Você viaja com uma pessoa, né? E você já sabe que não pode ficar de boca fechada o tempo todo daquela viagem, porque Deus te colocou ao lado daquele passageiro. E você fala, então, é um, é um passo, não é? Não é um salto, é um passo, porque você sabe o que a palavra de Deus te diz a respeito daquele momento. E é uma benção, né? Há pouco tempo eu viajei com a irmã Ruth, não havia lugar para os dois no mesmo banco, ficamos perto, sim, mas em lados separados, bancos separados, e uma pessoa me estendeu a mão em Rio Bonito, a gente estava indo daqui para Niterói, estendeu a mão e deu um folheto, deu para outras pessoas também. E eu estava no corredor, não estava na janela. Mesmo assim, a mão dele me alcançou. E o ônibus começou a andar, e um certo tempo, depois que pegou a pista principal, né, a BR-101, eu virei para o companheiro e falei assim, você recebeu também isso aqui? Ele falou, eu não recebi, não recebo, tenho raiva de quem recebe. Porque só vocês são certos, aí já me enquadrou. Só vocês são certos, e não sei o quê, e eu sou um espírita, não é? E tal, e tal, e tal, e não quero saber de informação nenhuma, e tal, e foi esbravejando o tempo todo, e falava alto, chamou até a atenção. A irmã Ruth depois me perguntou como o homem falava alto, e fomos conversando, E quando chegou um momento que ele falou assim, pois é aquele homem que foi procurar Jesus de noite? Eu falei, sim, eu não lembro o nome dele. Falei, Nicodemos, né? Nicodemos. Pois é, necessário nascer de novo. E aí eu falei assim, mas você leu o restante? Você leu o restante? Eu não estou falando do nascimento da carne, eu estou falando do nascimento espiritual. O que é da carne é carne, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O homem abaixou a voz, calou, e no fim ainda pegou um papelzinho dos meus livros, um cartãozinho, e quando que eu entreguei para a companheira da irmã Ruth, aí falei assim, eu acho que eu tenho que entregar umzinho para ele também. E ele mesmo estendeu a mão, falou assim, só não vou me converter, hein? O pessoal ouviu aquela voz. Aí eu falei alto também. Mas meus livros não falam em religião nenhuma, pode estar tranquilo. O importante é que ele leia, porque lá ele vai ouvir a mensagem outra vez. Então, a luz ilumina o passo, não é? Então, eu não tenho problema com o meu passo, uma vez que eu estou garantido que eu me coloco debaixo da lâmpada, né? Na claridade da lâmpada. Sei o que é correto. Por que eu vou fazer errado? Eu sei o que convém fazer em cada momento. Agora, a luz para o caminho é um pouco mais complicado, Raul. É um pouco mais difícil. Que aí é seu namoro, aí é seu casamento, aí é seu ministério, aí são os fatos que você tem que ver as evidências. A minha foi toda interna. Quando eu fui chamado, eu não conseguia me ver. Eu fazia uma simulação interior. Simulava. E não estava comprando nada, não, mas simulava. Simulava o preço. O preço, nem tanto, porque eu era crente tão novo, com 15 anos só, 2 de crente, quando eu fui chamado, eu tinha só 2 anos de convertido, que eu
não podia nem pensar no preço do ministério, não é? Eu não sabia do que era realmente o ministério, só sabia da chamada. E então eu me simulava, dizendo assim: eu sou um médico, não me acertava. Eu sou um advogado, não me acertava. Eu sou um engenheiro, é muito bonito, mas não me acertava, não me via, não me via. Agora eu sou um pastor, aí eu me via, aí eu me sentia. E com isso, a lâmpada, né, iluminava lá na frente e eu podia tomar a minha decisão. Mas é difícil realmente. Mas o Senhor não nos deixa sem direção. Pastor Imaldo, eu guardei essa frase. Esse é o tipo da frase que eu guardei para a vida agora, porque eu nunca tinha ouvido a explicação desse salmo dessa forma. E isso, eu creio que também marcou, está marcando quem está assistindo, mas pessoalmente isso me marcou, né? A lâmpada do próximo passo e essa luz que... Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés, então, assim, eu sei para o Luz caminho. para o caminho. E isso foi sensacional. E aí tem justamente, né, o senhor, mais uma vez, eu acho que, na verdade, tudo que a gente fala, de alguma forma, vai convergir para isso, que é a importância da palavra, porque foi o que o senhor falou, né? A reconstrução do povo, ou dos muros, requer, primeiramente, uma reconstrução espiritual, né? Então, o povo, como o senhor falou, estava fazendo agiotagem, o povo estava se adaptou a viver num contexto de miséria, insegurança, né? Então, foi necessário que alguém, como o Raul também colocou muito bem, diante da apatia de alguns, mesmo na apatia deles, tivesse a empatia de sentir a dor e daí, então, dar início a essa reconstrução. E o senhor, na sua fala, trouxe algo para a gente que eu anotei aqui também, quando o senhor falou acerca da metodologia, de certa forma assim, que foi utilizada por Neemias, das famílias, né? Cada família fazendo a sua parte. E aí, isso me trouxe à mente que a reconstrução dos muros de Jerusalém, ela é fruto também da unidade da família, né? À medida que as famílias estão unidas, a sociedade, então, ela é regenerada. Então, como o senhor, ou será que o senhor também consegue enxergar que talvez parte disso, dessas ruínas que a gente vive hoje, né, dessa situação, se dá também porque as famílias não estão vivendo a unidade que deveriam viver? Sim, pastor Matheus, eu creio assim, porque a família prepara o homem, né? A frase do nosso poeta: a mãe que embala o berço governa o mundo. Governa o mundo, né? Não sei se foi Bilac, eu não quero cometer uma injustiça com Bilac, nem com o profeta, nem com o poeta legítimo, né? Mas a mão que embala o berço governa o mundo. Então, se a mão dos pais não estão embalando o berço certo, não é? De um modo certo, como vão governar o mundo? Como que aquele bebê que está naquele berço vai governar o mundo mais tarde? Então, o enfraquecimento da família corresponde ao enfraquecimento da pátria, da nação e das nações. Sem dúvida, pastor Matheus. Muito interessante essa questão. E aí a gente percebe, né, que a gente não está falando de uma nação necessariamente pagã, a gente está falando da nação, o povo que Deus escolheu. Então a gente vê que esse enfraquecimento ele não está fora, né? Ele está dentro. Está dentro, exatamente. O evangelho cresceu, se não me engano, 10.000% em 50 anos. Nós saímos daqueles poucos até apedrejados, não é? Perseguidos, apedrejados, lá pelo ano 1900 e qualquer coisa,
40, 50, ainda até ali, e de lá para cá, nós tivemos um crescimento de 10.000%. Nós passamos de poucos mil para muitos milhões, né? Alguns milhões de pessoas, para não sei quantos nós somos hoje na família evangélica, né? Mas realmente são, talvez, aí nós somos 250 milhões, provavelmente fala-se até em 60%. Então, seria realmente aí uns mais de 100 milhões de pessoas conhecedoras da palavra e até declaradamente cristãs, não é? Declaradamente cristãs e declaradamente evangélicas. Então, nós estamos falando realmente para nós mesmos. É uma reforma interna, não só externa, mas interna. Nós mesmos estamos nos reformando. Isso para ser bastante benignos com as denominações, né? Quer dizer, nós estamos falando do povo em geral. Sim, sim. E é uma reforma interna com impacto externo, né? Raul, a colocação aqui que eu também tenho aqui que ele fez, que eu não posso, a gente não pode terminar essa live sem eu trazer essa aqui também. Tá, eu tenho uma aqui, que é justamente sobre liderança, que é, por exemplo, Neemias, ele tem, no capítulo 2 ali, ele vai tomar uma atitude assim, um pouco diferente, que é, no finalzinho ali ele sai, ele chegou lá em Jerusalém, junto com a galera, só que ele sozinho vai de madrugada e dá aquela caminhada por Jerusalém para ver como está a situação da cidade e perceber o nível que está a destruição. Só que uma coisa, no capítulo 8, parece que Neemias ele dá aquela saída de cena, parece não, ele dá aquela saída de cena e deixa Esdras tomar a frente, né? Então ali a perceber os limites, né, de atuação que tem que ter. Então, na verdade, estou aqui só para pedir conselho, né? Hoje à noite eu vou pedir conselho, meu filho. Aqui é a oportunidade. Só para pedir conselho. Justamente sobre essa de compreender o seu limite. Porque Neemias ele chegou com o objetivo, assim, tem que reconstruir os muros. Na verdade, tem que restabelecer a cidade. Está destruído, o povo lá está passando por tudo aquilo que a gente já falou várias vezes, e ele necessita disso. Ele reconstrói, ele trabalha na reconstrução do muro, consegue fazer isso, trabalha ali no registro, mas quando chega no momento de ensino, né, que já não é a área dele, ele fala assim, não, agora é Esdras e os levitas. Sim, é verdade. Uhum. Então, falar. Como assim a gente poderia trabalhar essa questão dos nossos limites e vivenciar junto com outras pessoas essa divisão, né, nesse trabalho de reconstrução? Deixa eu só, antes de eu responder, deixa eu só cortar aqui, vou aproveitar a pergunta do Raul, pastor Emaldo, porque a pergunta dele foi muito pertinente. Porque a gente poderia pensar, né, que, de certa forma, talvez hoje, Neemias, diante de uma conquista de reconstruir muros em 52 dias, ele poderia simplesmente fazer disso o marketing dele, né? Ele como se ele fosse a estrela da situação. E isso que Raul trouxe é muito pertinente, porque fica claro ali que ele não está buscando uma autopromoção, né? Então, a minha pergunta também está junto nisso aí, porque talvez hoje, se fosse algum líder nos nossos dias, faria disso aí o seu cartão de visita. Olha, eu sou fulano de tal que reconstruo muros em 52 dias, né? E ele não faz isso. É verdade. Agora, ao mesmo tempo que Neemias faz esse gesto de humildade, entrega, porque ele entrega ao sacerdote, ele entrega a um herdeiro de Levi. Ele vem desde Arão, ele é um descendente de Arão, ele é um nobre da palavra. Realmente,
Esdras, no caso, estou falando de Esdras, ele era a pessoa que estava ali indicada para fazer aquela leitura diante do povo. Mas como a gente estava ali diante, o povo estava diante de uma teocracia, também, como foi antes, não é? da escravidão, como foi no período do reinado, não é? Então, ele reconheceu o lugar do sacerdote, o lugar de destaque daquele que cuidava da palavra. Mas ele não era proibido de falar, tanto que na fase final, na última reforma espiritual, ele fala diretamente com o povo. O que vocês estão fazendo não é correto. Vamos mudar isso, isso, isso e isso. Vocês têm que abandonar essas práticas e observar o descanso e o casamento pela graça de Deus, o casamento correto, enfim. Ele assume a palavra também no momento certo. Mas havia um hábito de deixar a leitura propriamente da palavra para o sacerdote. E por isso, Neemias prestigiou aquele que podia ser um antagonista, um adversário, porque é muito grande também. Enfim, quem será o maior de nós dois? Não, ele colocou no palanque o seu amigo Esdras. E Esdras fez a obra e ele fez a dele também, cada um no seu momento certo. E a fala do senhor é muito pertinente, pastor Emaldo, porque o senhor até falou isso, né? Que todos nós, está diante de nós hoje aqui também, diante do panorama que o senhor trouxe, fazendo essa equivalência entre o contexto de Neemias e o nosso contexto hoje, e o senhor disse que está diante de nós a mesma oportunidade de reconstruir. E aí cabe a nós entendermos aonde eu me encaixo nessa reconstrução, né? Eu posso ser, talvez, de alguma forma, ser a pessoa que vai estar ali no muro, porque tinha a turma que chegou um momento que ficou com a colher de pedreira e a espada no outro, né? Que chegou um momento que estava assim. Então, entender que eu faço parte dessa grande obra. E como o senhor falou muito bem, não existe o antagonismo, não existe concorrência no reino de Deus. O que existe é cooperação. Porque o nome que tem que ser glorificado é o nome de Deus, não é o nome, não é o meu, não é o do Raul, não é o do Senhor, é o do nosso Senhor, né? Então, quando a gente entende isso, as coisas tendem a caminhar com uma harmonia, né? Tendem a fluir, né? De acordo com aquilo que a própria palavra de Deus, que é a lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos orienta. É verdade. Pastor Emaldo, o senhor fez um comentário que eu achei muito interessante, que o senhor falou assim, que eu nunca vi uma oração mais rápida, que foi aquela que Neemias fez, né, diante da pergunta. Como a gente... Porque, assim, Neemias fez aquilo porque ele já estava... Eu penso que Neemias fez aquilo de maneira até mesmo muito natural, porque para ele era natural estar em oração. E aí a minha pergunta para o senhor é justamente nisso. O papel da oração na vida do cristão. É um papel fundamental, né? É um estado de espírito. A oração, existe a oração formal, a oração na igreja, a oração no grupo, a oração na família, a oração com os objetivos, não é? Que a igreja tem, que eu tenho, que a minha família deve ter, em comum comigo. Mas a oração, como você falou, nesse caso que a gente citou, da resposta ao rei, é um estado de espírito, realmente. Orar sem cessar é a palavra que a gente pode buscar. Estar em oração constante, porque o mundo não avisa quando vai se colocar na nossa frente, colocar o pé.
na frente para nós tropeçarmos, não é? O inimigo está por toda parte e nós não temos avisos nesse sentido, não. Então é preciso estarmos com as armas espirituais preparados para que no momento certo a gente seja vencedor, seja sempre vencedor. E a oração, então, é mais um estado de espírito do que um cerimonial qualquer. Excelente resposta. Eu lembrei agora aquilo que o senhor falou, né? Quando o mundo, que a gente nunca sabe quando o mundo vai estar à nossa frente para colocar o pé para a gente tropeçar, né? E a palavra, né? Vigiai e orai. Então, e orai sem cessar. E orai sem cessar. Esse bate-papo está maravilhoso. Aí, pastor Emaldo, eu lembro que a gente falava mais cedo, né? O senhor falou assim, mas será que a gente vai ter assunto para esse tempo todo? E pois o nosso... eu fiquei até preocupado. Mas teve tempo. Eu me preparei para falar à igreja, aos irmãos, aos amigos da live, a todos quantos estão participando, né? Mas eu não me preparei para responder pergunta, porque a gente não sabe de onde, qual é a pergunta. Então, eu não sou um bom improvisador, não. Eu não me considero um improvisador. Mas aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, né, e tem colocado no nosso caminho, a gente procura passar. Eu quero agradecer ao senhor, porque a gente vai precisar terminar, infelizmente. Tá um papo bom, assim, a gente teve um momento, e como o senhor falou, né, até no começo, é um momento espiritual, não é só um bate-papo, só um panorama sobre o livro de Neemias. O que nós fizemos aqui e temos feito com a nossa vida foi um culto a Deus. E já estamos aqui dando quase 1h30 e a gente precisa encerrar, infelizmente, esse tempo. A gente teve uma boa audiência aqui hoje. E eu fico aqui mais uma vez, pastor Emaldo, minha gratidão ao senhor. Saiba que a nossa igreja, eu posso falar em nome aqui da nossa igreja, nós amamos muito o senhor, a irmã Ruth, a sua família. Vocês são e sempre serão muito especiais para cada um de nós e estão em nossas orações. Nós vamos ter que encerrar esse momento. Foi uma bênção para mim e uma honra também. Deus abençoe a você, pastor Mateus, a Jaqueline, né? Isso. E a toda a igreja. Eu vou pedir, então, para o Raul. E toda a igreja. Vou pedir para Raul, então, orar, encerrando esse momento. Lembrando, e aí já estou fazendo a divulgação da próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, nós teremos conosco o pastor Robson. Eu vou falando de uma live, eu vou falando já está tudo fechado as lives, mas a cada live eu vou soltando a próxima. Pastor Robson Botelho estará conosco na próxima live também. E antes de encerrar, uma homenagem a você, não sei se dá para ver, eu recebendo o diploma do Haggai, da mão do Haggai. Não, eu quero ver, levante isso aí, porque eu faço questão de ver, pastor Emaldo. Eu não sei se... como é que Rapaz! Só para dia 25 de maio de 89, confirmando as suas palavras. 2 meses depois eu estava nascendo, pastor Emaldo, olha só. Foi 2 meses antes de você nascer, Foi 2 meses antes de nascer. Foi 5 anos antes de eu nascer. Pois não sei se deu para ver. Deu para ver. E a gente vai percebendo, né, pastor Emaldo, que passa-se o tempo, mas o caminho é um só, o caminho é Cristo, né? A gente vai trilhando o mesmo caminho, em tempos distintos, mas estamos na mesma caminhada. Raul, eu tirei do álbum. Opa! Eu tirei a foto para ficar mais destacada. Esse é o álbum da viagem. Aí, ó, álbum. Esse pessoal de hoje em dia, pastor Emaldo, está acostumado só com foto no celular, não sabe nem o que é um álbum, igual o senhor está mostrando para a gente. Ao vivo e a cores. Tá certo, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, no qual a gente pôde, de uma forma leve, descontraída, Pai, conversar sobre a Tua palavra, Senhor Deus. No qual juntos a gente pôde estudar o livro de Neemias.
Nos ajude, ó Pai, a todo momento ter essa lâmpada para guiar os nossos passos e essa luz para guiar o nosso caminho, Senhor. Amém. Nos ajude também, ó Pai, a ter esse espírito de oração, a ter essa vida de oração, ó Pai. Que a todo momento possamos, ó Pai, estar falando contigo, ó Pai, buscando o discernimento que vem de Ti, Senhor. Que não apenas durante esse mês, ó Pai, mas durante a nossa vida, possamos estar reconstruindo pontes e alcançando vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Esteja nos abençoando, ó Pai, em principal o pastor Emaldo, ó Pai, que o Senhor possa continuar usando o Teu servo, ó Pai, como o Senhor tem feito e como o Senhor fez durante toda essa vida dele, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado por tudo. É isso que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos que nos assistiram até agora. Fique à vontade para compartilhar essa live que vai estar disponível na internet. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos e nos dê uma boa noite. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Amém.